Olá, gente, boa noite. Boa noite para quem chega agora. Quem chegar no replay, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paty Flor, sou terapeuta de cura quântica, floral e reconexão espiritual. E agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Oi, Ju, tudo bem? Oi, pessoal que já entrou que eu não vi. Oi, Pri, tudo bem? Quem puder convidar os seus seguidores, eu agradeço super também, pra gente divulgar bastante esse assunto. Oi, Celso. Oi, Vilma, tudo bem? Bem, vocês estão vendo aí, gente? Oi, Ju. Vocês estão vendo aí o endereço de um webinário que vai acontecer hoje, muito legal, sobre prosperidade e abundância. Gratidão, Ju, por convidar os seus seguidores. E quem ainda não se inscreveu, se inscreve, que vai ser um treinamento maravilhoso da Paula Abreu. E que eu gosto da Paula porque ela aborda tudo de uma forma muito prática, né? Eu vou virando aqui, gente. E eu gosto da Paula porque ela aborda tudo de uma maneira muito prática e muito... Opa, não escorrega não. Opa, tá escorregando. Pronto. Eu gosto da Paula porque ela aborda tudo de uma maneira muito prática e assim, fácil de entender e de aplicar, né? Então, fica aí minha recomendação. Vai ter carta, vou fazer. E hoje eu até fiz o Periscope mais cedo. Eu costumo fazer mais tarde, lá para as 10. Ingratidão! Eu costumo fazer mais tarde, lá para as 10, mas como hoje eu vou participar do webinário dela e não sei que horas acaba, e eu sempre saio assim com a cabeça cheia de coisas maravilhosas. E então, se tiver umas sacadas muito... Se eu quiser compartilhar algo, eu volto aqui depois das 10. Oi, Ângela, meu amor! Se não, a gente faz amanhã à noite também, né? Tô sempre aqui todo dia à noite, salvo raras exceções, mas tô sempre aqui à noite. É bit.ly/simabundância, tá? E então tô sempre aqui à noite, então hoje eu vou fazer mais cedinho, que geralmente tô por volta das 10 da noite, antes de dormir, dando uma sugestão pra gente pensar antes de dormir e fazer uma conexão espiritual bem produtiva antes do sono. Mas então eu vim agora compartilhar com vocês. Eu sou muito de linkar as coisas, né? Eu adoro linkar, assim, eu acho que a sincronicidade é uma das coisas que mais acontece na vida mesmo. E cadê os corações? Eu fico triste quando não tem corações coloridos, que eu gosto de cores, flores, corações, isso, gente. É o seguinte, vocês querem carta antes ou depois? No começo ou no final? Antes ou depois do assunto? Nós temos 20 minutinhos só, rápido hoje. Agora? Agora. Então vai. Então vamos pensar, vamos pedir a carta. E... Olha só, curiosamente tem a ver com o assunto que eu vou falar. Sempre tem, né? Espiritualidade é sábia, perfeita. O anjo do presente. Estejamos aqui e agora. O agora é aqui, nesse momento presente, o único instante no qual tudo eu estou sempre atento e agradecido às dádivas que o presente me traz. Curiosamente, gratidão aí quem está convidando seguidores. Cartas primeiro e já linka tudo. Curiosamente, hoje de manhã eu ia fazer um post no Instagram, que eu acabei não fazendo, que eu vou fazer agora à noite, de uma figura que eu recebi no meu grupo de yoga, e lá tinha 3 guichezinhos, né, de uma feira, sei lá, feira espiritual. Aí tinha 3 guichês. Um era de vidas passadas, o outro era de meditação, foque no presente, e o outro era de previsão para o futuro. E todas as filas estavam cheias, e a da meditação tava a menininha lá falando, ei, atendente falando, gente, ninguém quer estar aqui. Sendo que é justamente o presente que determina os dois, né? Porque o seu presente hoje vai determinar o que amanhã vai ser o seu passado e o que também amanhã vai ser o seu futuro. Então, ou a gente está aqui agora ou a gente não tem, o resto é uma ilusão. E o assunto que eu vim falar tem a ver com isso, que é o seguinte.
Ontem eu tava vendo, ontem eu assisti um vídeo do Érico Rocha, que é um cara que eu gosto muito, e ele tava falando sobre você fazer as coisas pelas pessoas, né? Você fornecer conteúdo para as pessoas, enfim, você fazer coisas, oferecer os seus talentos para o mundo, vamos dizer assim. E aí, ele falou que ele citou uma coisa que eu achei muito interessante, que corações, que é o seguinte: toda vez que ele não está bem, toda vez que ele não está se sentindo bem por algum motivo, ele fala que ele para ver o que ele está deixando de fazer para alguém, como que ele está deixando de contribuir com alguém. Então ele citou um exemplo assim de que quando ele não está muito bem, quando ele está com a energia assim meio baixinha, né, em outras palavras, mas ele para ver o que ele está deixando de fazer, o que ele está deixando de contribuir com alguém. E aí ele vai, ou ele liga para alguém da lista de e-mails dele, que pede ajuda dele, ou enfim, ele sabe de alguém que ele pode ajudar e vai e faz um contato com essa pessoa, enfim. E coloca esse trabalho dele, né, adiante, algo com que ele pode ajudar, especialmente naquele momento que ele não tá bem. E teoricamente a gente só pensaria, né, pô, eu tô precisando de ajuda, não tô bem, não tô com uma energia boa. E ele faz o contrário, ele tava ensinando que ele coloca, né, se coloca à disposição de alguém. E aí, e que automaticamente, depois de um tempo, ele fica bem e ele percebe que as pessoas... Oi, boa noite. E ele percebe que, de repente, chega até ele a ajuda que ele estava precisando, né? E eu achei, assim, fantástico isso. Primeiro porque conecta a gente com a abundância do que a gente já tem. E muitas vezes a gente está desconectado, né? A gente está tão preocupado. Ah, Pri! Olha só, sou professora. Você não sai daí. Adoro essas sincronicidades. E aí, o que acontece? Ele estava falando disso. E, assim, é muito curioso como a gente tem um pensamento invertido, né? Tem uma inversão de valor nisso. A gente sempre acha que a gente tem que estar bem para ajudar o outro, né? E a gente sempre acha que está faltando alguma coisa para a gente ajudar o outro. Então, tá. E aí, vi ontem isso, eu fiquei pensando nisso, achei maravilhoso, assim, né? Fui dormir pedindo pro meu superior me guiar, me ajudar a sempre conseguir colocar isso em prática, né? Não quando eu tiver meio assim, tipo, ficar esperando que alguém venha me ajudar, mas eu fazer alguma coisa, né, para movimentar, botar essa energia para circular. E aí passou. Aí hoje, eu fui pegar o meu livro de Um Curso em Milagres, né? Para quem não conhece, esse livro azul maravilhoso aqui. Não, Vivi, ele não tá falando que ele faz o bem para fazer bem para ele. Ele fala, ele cita sobre contribuições, né? Ele não tava pensando nele, na verdade. Ele fala, opa, peraí, eu tô estagnado, é como se assim, eu tô estagnado numa roda de fazer, né? Quando você pensa que quando você se envolve muito quando a gente entra no nosso barulho mental de tensão, de preocupação, de qualquer coisa que não é legal, a gente... não tô falando nas vezes que a gente tem que se colocar, se ficar introspectivo para resolver problema, não é isso. Tô falando quando a gente se enfia naquele redemoinho, né, no mimimi mental que acontece, ou no drama mental, desculpa. E aí você acaba saindo da roda, né, da contribuição, tanto para você como para o outro, né, na questão do prover mesmo o conhecimento tanto para você como para o outro. Então, não é que ele faz para alguém para receber de volta, ele fala que é automático, né? Quando ele faz, automaticamente, sem ele esperar ou sem ele imaginar e de uma forma que ele nunca imagina, ele de repente recebe, ele faz pelo outro. Mas é que aí ele bota a roda da abundância para circular, né? Ah, Mara, vê no comecinho lá que tem, tá? E aí tá, então aí ontem eu vi esse vídeo, tal. E aí hoje... e aí eu fiquei pensando, ontem eu já estava pensando nisso, como a gente sempre questiona os nossos talentos, né? A gente sempre acha que falta alguma coisa para colocar o que a gente tem pro mundo e para falar de alguma coisa, mas nunca tá bom, nunca sei o suficiente, ou tem alguém que já fala disso, ou tem alguém que faz melhor, enfim. E aí, eu abri um curso em milagres hoje, né? Eu estudo um curso em milagres. E aí eu tava lendo o Manual de Professores. Um Curso em Milagres é um livro que ele tem o Manual de Professores. E aí, gente, quem for chegando agora, muito boa noite.
Para eu não interromper, porque senão eu perco o foco, né, do assunto, vocês veem a reprise, tá? Lá no comecinho eu falo do que eu tô falando, veem a reprise. E lá também tem, no começo tem uma dica especial de um webinário que vai rolar já já às 20 horas, então eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Só pra gente não perder nenhum webinar e não perder o foco do assunto, tá? Bem, e aí voltando. E aí eu vim abrir o manual de professores de um curso em Milagres, né, que é um livro que eu estudo. E no que eu abri, ele fala que na nossa sociedade o sentido do ensino e do aprendizado está revertido, né, no pensamento atual do mundo. Nessa reversão, né, nessa inversão praticamente, a gente aprende que investir, né, ensinar algo ensinar é investir uma pequena parcela do nosso tempo, né? E aí um curso em Milagres, ele diz justamente o contrário. Ele enfatiza que ensinar é aprender e que aluno e professor são a mesma coisa, né? E ele fala que ensinar é um processo constante e continua também nas horas de sono. Por isso que é muito importante a gente se preparar para o sono, fazer um exercício de respiração, fazer uma meditação, desligar a TV, agradecer pelo dia, pensar em coisas boas, pedir clareza para o seu eu superior, pedir respostas para as coisas que você precisa entender sobre o seu dia ou você precisa resolver no seu dia seguinte, né? E ele enfatiza também, num curso Milagres, que ensinar é demonstrar. E aí a gente vai para o que o curso Milagres aborda, que é, nós temos dois professores na vida. Um é o ego, né, e outro é o nosso espírito, que é divino, que é sábio. O ego é tudo que a mente coloca de limites, todos os medos, todos esses mimimis, todas essas coisas de eu não tô pronto, isso, aquilo, né, todos os obstáculos. Esse é um dos professores. E aqui tem outro caminho, que é o do amor, que é, quando a gente fala escolher o caminho do amor, não é isso, sabe? A gente está falando do amor romantizado. A gente está falando da escolha do amor como a fonte de abundância, como a fonte de sabedoria, como tudo que rege, tá? Enfim, e aí você pode escolher sempre dois professores na sua vida. Ou o ego, né, que é a mente, ou o amor, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Divino, que é algo que é a sua inteligência interna, superior, suprema, tá? A partir do momento que você escolhe um desses dois sistemas de pensamento, um desses dois professores, você passa a ser um aluno desses dois. Você não pode escolher os dois, né? Em determinado momento, ou você escolhe um ou você escolhe outro, né? Você pode trocar isso várias vezes na sua vida. Todas as vezes que você está fazendo escolhas, que você sente desconforto, que você sente raiva, que você sente mágoa, que você sente ciúme ou qualquer coisa desse tipo, você está escolhendo o ego, né, e a sua mente egóica como professora. Se você escolhe o Espírito Divino, o amor como seu professor, né, a luz divina, a sua inteligência suprema, você vai ter como consequência paz. Significa que tudo vai estar acontecendo como você quer? Não, mas você vai ter uma paz porque vai saber, você vai se conectar com que tudo está acontecendo exatamente como tem que estar acontecendo, tá? É uma questão de trabalhar com a realidade a seu favor também, tá? Também não é o jogo do contente, tá? Isso, o caminho do amor nos ensina todos os dias. E aí você tá lá como aluno, né? E você escolhe em determinada situação da sua vida um dos dois professores. Ou o caminho do ego, da mente, ou o do amor. E aí, a partir do momento que você faz essa escolha, você se torna um aluno desses dois. E a partir do momento que você se torna um aluno desses dois, você vai passar a demonstrar, seja através de atitudes, palavras, ações ou emanações energéticas, né? Vibrações espirituais, você vai emanar o tipo você vai colocar para o mundo as ações de acordo com a escolha que você fez enquanto aluno. Ou seja, você passa a ser professor de acordo com aquela escolha que você fez enquanto aluno. Enquanto você é professor, você também é aluno. E aí fica esse giro. O que isso tem a ver com o começo do assunto? Você sempre está preparado para falar de algo que você veio falar. Você sempre está preparado para falar de algo que está acontecendo com você. Você sempre está preparado para ajudar alguém. Sempre. Você sempre já está pronto. Você hoje, do jeito que você é aí, você já é um ser perfeito, com a bagagem suficiente, os aprendizados suficientes, os recursos suficientes para colocar no mundo o que você precisa colocar.
E aí o que eu acho lindo da sincronicidade é que eu li isso, estudei isso, fiquei assim, ai, amor, vivendo de amores. E aí na sequência recebi num grupo meu de amigas um post da Paula Abreu de hoje, que é inclusive de quem eu recomendei o seminário. E nesse post da Paula ela fala sobre as desculpinhas. Ela fala que desculpa você ainda não tá dando, você ainda tá dando para não ser quem você é ou para não fazer o que você tem que fazer. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Se fosse há algum tempo atrás, eu não ia fazer um periscópio com a sainha descascada de jeito nenhum. Porque eu ia falar, ridículo, não vou fazer. Meu, tá bom, a unha descascou, tava fazendo 1000 coisas hoje, né? E eu não vou deixar de vir aqui falar por causa disso. Mas até um tempo atrás, eu me dava isso como desculpa e dava várias outras desculpas, tá? E aí nesse post de hoje da Paula, acho que foi no Instagram, ela fala exatamente isso. Que desculpa você ainda tá se dando? Né? E se tem... ela falou, eu não vi o periscópio de hoje. Que desculpa você ainda tá se dando? Então por isso que tem o post, né? Eu não vi o periscópio dela ainda, de hoje ainda, eu vou ver depois do webinário. Que desculpa você tá se dando? Que você ainda tá inventando para você, para continuar, né? E se tem uma única pessoa em algum lugar que você nem imagina quem, esperando ouvir de você, né? Aí você pode pensar, mas já tem um monte de gente falar disso na vida. Tem a Paula Abreu, tem a fulana, ciclana, beltrana, tal. Gente, olha, quando eu trabalhava no banco, era muito engraçado, porque eu sempre fui muito antenada nisso tudo, e eu sempre fui muito ligada. Eu chegava lá e eu perguntava, você conhece fulana? Você conhece fulana? Você conhece fulana? Ninguém conhecia. Ninguém sabia do que eu estava falando. E aí as pessoas ficavam sabendo daquele assunto através de quem? De mim. Então, ou eu estava reportando uma mensagem de alguém, ou eu estava... falando algo, né, ensinando algo que eu já sabia, sabe, colocando pra fora, e aquilo ajudava pessoas que até hoje, se bobear, não conhece a Paula, não conhece esse, não conhece aquele. Então, assim, eram tudo desculpinhas que eu dava pra mim pra não colocar, né, ninguém se interessa por isso, ou, né, quem vai se interessar por isso? Já tem gente falando, e não é assim. Se veio, se bate no seu coração, se teve um pedido, né, no seu espírito, na sua mente, não é à toa. Você não ninguém é instigado a nada à toa, tá? Quando você tá com sede, é porque o seu corpo tá pedindo água, né? Quando ele pede água é porque ele tá com sede, é porque as suas células já estão lá precisando de água. Aliás, quando você sente sede, e aí a Patrícia nutricionista que vai falar, quando você sente sede, o seu corpo já tá desidratado há muito tempo. Já é um sinal, assim, de alerta máximo. Tá? Já era para você ter cuidado dele há muito tempo. Então, provavelmente, quando você sente uma vontade muito forte de falar algo para alguém, é porque alguém tá precisando muito. E você tá precisando, seu espírito tá berrando, falando, me ajuda, coloca isso pro mundo. Sabe essa mudança que você quer ver no mundo? Você faz parte, faz isso também, me ajuda, faz comigo. Né? Então, você não é um ser só, você é um nós. Né? Meu coração sempre bate mais forte quando eu escuto sobre um curso Milagres. Começa, Carol. Começa, um curso Milagres é um estudo para a vida inteira, é algo que você vai e volta e retoma, né, você pede ajudas nele, porque ele transforma, né, ele é um desconstrutor de todo o nosso sistema do ego, da mente, para ajudar a gente a se conectar com o nosso espírito. Carol, acompanha pela Ariana ou você tá me perguntando? Não entendi. Enfim, e aí é isso, então... observa se o seu corpo já está manifestando essa sede de ensinar ou de aprender algo, respeita, dá essa água, segue a sede que o seu espírito está manifestando. Eu acompanho e você conheceu por ela. Eu sou amiga da Ari, Carol, eu sou amiga da Ari, já trabalhei com ela e eu conheci através dela, eu sou muito grata porque foi um dos grandes presentes, assim, né? Eu conheci ela quando ela fez o primeiro workshop disso e foi muito fantástico, assim, ver como isso transformou. Então, eu aprendi através dela. Ela foi minha primeira professora de um curso em Milagres e ela é muito maravilhosa. Eu sou super suspeita a falar, né, porque ela é uma parceira de jornada muito, muito querida. E depois eu fui estudando e, né, a gente foi numa conferência junta, tal, e depois eu continuei estudando. Fiz contato com o pessoal da conferência e uma amiga minha, uma amigona minha de São Paulo, joga o curso, o Miracle Choice. E, oi, Adna! E, enfim, aliás, eu vou fazer um periscópio só para falar disso, do Miracle Choice, e recomendar para vocês, que é maravilhoso, tá? Mas, enfim, então, gente, é isso. Quando o espírito de vocês já
pedir água, demonstrar essa sede de vocês falarem algo para alguém, ou de vocês buscarem um conhecimento, ou qualquer coisa assim, vai e faz. Sabe por quê? A gente não entende na hora. A gente simplesmente não entende. E que bom que a gente não entende, porque se a gente entendesse, tenho sim. Como ele ainda não foi batizado no meu canal, você procura youtube.com.br/patiflor no YouTube. Aí você acha, tá? Então, gente, ouve esse chamado, seja para falar, seja para estudar, você não vai entender na hora. E que bom, você não vai precisar entender na hora. Sabe por quê? Porque se você entendesse na hora, talvez você se bloquearia, seja com expectativa, seja com qualquer outra coisa. A gente bloqueia. Esses dias eu tive uma experiência muito fantástica indo para São Paulo. Eu dei carona eu me inscrevi num aplicativo de carona e eu dei carona para um menino, né, para um moço. E no meio da carona a gente entrou num papo e foi muito louco, assim, porque de repente eu trabalho com o feminino sagrado, e aí a gente entrou num papo que, enfim, é meio longo, acho que eu devia fazer outro periscope pra falar disso, mas a gente entrou num papo e ele, no final das contas, eu tava pedindo pro universo, eu recebi um chamado do universo há pouco tempo atrás, mais ou menos, não é pouco, tão pouco assim, de trabalhar com o feminino sagrado, uns 2 anos, e com o masculino sagrado, que é um assunto que eu amo. E aí eu ficava perguntando, mas o que eu vou falar? Tá, eu estudo, beleza, eu sei o que falar, e eu fui recebendo informações, né, do que falar sobre o masculino sagrado, mas eu falei assim, masculino sagrado, que credibilidade os homens vão me dar, né, uma mulher falando disso, tal, por mais que eu goste, que eu me interesse, que eu ame o assunto. E aí, no meio da carona, eu falando com a gente conversando da vida, ele me perguntou, ele falou assim, o que é o feminino sagrado? E eu expliquei pra ele. E aí ele me falou assim, e o masculino? Aí eu peguei e comecei a explicar, falei, pô, eu senti o chamado de... Carol, me manda uma mensagem que eu faça um periscope disso amanhã, pode ser? Porque senão vai se alongar muito, daqui a pouco é a hora do webinário, eu não quero perder nadinha. Então, é o seguinte, no meio do assunto, resumindo, ele pegou e ele me falou que ele estava estudando aquilo, que ele tinha se interessado por aquele assunto. E ele só se convenceu do assunto do masculino sagrado quando foi abordado por uma mulher. Porque aí ele falou, agora sim tá imparcial. Quando ele falou isso, tipo, sabe, caiu aquela enxurrada, assim, tipo, de pedalas, assim, na minha cabeça, pedalas universais, sabe? Quando o universo dá um pedal e fala, vai, faz, né? Pedalinhas carinhosos. Mas, cara, quando aconteceu isso, eu falei, uau, tipo, né? E eu aqui questionando justamente o contrário, caindo na ideia da minha mente ao contrário. E aí a gente começou a conversar. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, encontrei 2 grandes amigas minhas que eu fui no jogo no Curso Milagres. E eu falei pra uma delas, tava contando isso, eu falei, gente, arrumei um parceiro pra trabalhar a questão do masculino sagrado, tal. Aliás, é um curso lindo que vai vir aí, homens, atenção. E aí... elas viraram para mim e falaram assim, olha o milagre, qual a probabilidade de acontecer numa carona, através de um aplicativo, gente que você não conhece, cair assim, né, na sua frente, alguém que estudou esse assunto, que você quer saber, e papapá, e te passar literatura, enfim, formar uma parceria. Aí eu fiquei pensando, imagina se há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, quando eu recebesse esse... Oi, Ju! Tudo bem? Linda! Quem tava aí falando da Ariana, assistente da Ariana, acabou de entrar. E aí, você imagina se há 1 ano e meio atrás, quando eu ouvi o chamado, alguém me falasse assim, então, você vai trabalhar com masculino sagrado. E eu falasse assim, como? Então, em determinado momento, você vai dar uma carona para alguém. Nem pensava em dar carona, aplicativo, talvez naquela época eu tivesse medo de dar carona, né? Você vai dar uma carona pra alguém, e aí se alguém vai ter assim. Ok, vamos supor que eu recebesse a mensagem. Das duas, uma. Ou eu ia ficar buscando dar carona, e a cada carona eu ia ficar ansiosa, eu ia ficar na expectativa, né? Ou eu ia olhar e falar, tá, ia me fechar para aquilo. Ou qualquer outra coisa que não ia ser tão perfeita quanto a sincronicidade da realidade. Entende? Então, assim, que bom que a gente não sabe das coisas, né? Que bom que a gente não tem esse controle. Isso é um grande sinal de que o controle é ilusório. E esse controle, a escolha pelo controle, vem da escolha do professor.
Se você escolhe o ego como professor, você vai ser um estudante ego, e como a gente é estudante e professor sempre ao mesmo tempo na vida, você vai ser um professor ego e um estudante ego, é uma retroalimentação. Enquanto que se você escolhe ser aluno, ser guiado pelo seu espírito divino, pelo seu eu superior, pelo que você é em verdade, que é um ser espiritual e sábio, que só está esquecido, mas que afirma diariamente para você: eu estou disposto a lembrar, eu estou aqui para lembrar, mente superior, me ajuda a lembrar de tudo que eu preciso, você vai conseguir se conectar cada dia um pouquinho mais. E isso é um trabalho, gente, isso eu afirmo por experiência própria, por prática diária. É todo dia um pouquinho. Um dia ou outro que eu paro de me conectar, né, que eu me desconecto por qualquer motivo, parece que no outro dia você fala: ah, meu Deus, me salvem, né? Então é isso. Então, assim, tem tudo a ver com a carta que a gente tirou hoje, que eu vou postar, tem tudo a ver com o que eu recebi do Eric ontem, tem tudo a ver com a mensagem da Paula, tem tudo a ver com o Curso Milagres. Então, é isso. Eu tenho plena e absoluta certeza que pro hoje era essa mensagem que eu tinha para compartilhar aqui com vocês, tá? Eu agradeço super a presença. Carol, acho, não sei, desculpa, esqueci o nome, me perguntou como falar comigo. Bem, isso. Eu faço periscopes diários, mas você, para falar comigo, você manda e-mail para florpati, pati com thi, @gmail.com, ou no Facebook, Pati Flor, Pati com thi, ou no Instagram, Pati Flor. Compartilhem, e no YouTube eu vou postar lá, e assinem meu canal do YouTube pra gente inaugurar ele, assim, batizar ele bem lindo. Isso, Carol, gratidão. Tá bom, gente? Então, era isso por hoje. Agradeço a presença de vocês. Olha, quem não... Eu acho que tá invertido, né? Ou não sei. Mas, enfim, bit.ly/sim abundância para entrar no webinário agora. Quem estiver lá, aproveite esse conteúdo maravilhoso que a gente compartilha. E que mais? Gratidão. Fiquem em Deus. Um beijo nesses corações lindos, abundantes e luminosos. Tá bom? Até depois!